Olá, estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional. Nós trataremos nessa aula hoje sobre o tema a classificação das Constituições. Veremos então a tipologia, como podem ser classificadas as Constituições. Existem diversas classificações, não existe uma melhor do que a outra, uma classificação melhor do que a outra. Talvez exista alguma mais adequada do que a outra, dependendo da realidade de cada Constituição. Nós apresentaremos então, nós analisaremos as que são mais exigidas, as que aparecem mais nos concursos públicos. Nós temos então, primeiro, a classificação quanto à origem. Então, quanto à origem, uma Constituição ela pode ser outorgada, promulgada, ela pode ser cesarista ou bonapartista e pactuadas, também chamadas de dualistas. Veremos então cada uma delas. Primeiro, o que é então uma Constituição outorgada, que classificada então, quanto à sua origem, como outorgada. É aquela imposta de maneira unilateral pelo governante ou pelo agente revolucionário. Isso pode ser um governante ou um grupo de pessoas. Então essa pessoa, esse representante, na verdade ele não recebeu do povo a titularidade do poder. E aí essas constituições que são outorgadas recebem também o apelido de cartas constitucionais. Então, quando virmos falar de cartas constitucionais, refere-se então a constituições que foram outorgadas. No Brasil, nós tivemos a Constituição de 1824, a de 1967, depois com a Emenda Constitucional 1 de 69, e aí então alguns entendem que essa de 67 até teria sido promulgada, mas porém, como havia naquele momento um autoritarismo militar, o Congresso Nacional não tinha uma liberdade de poder alterar substancialmente a Constituição na forma como ela se estava, no momento em que o país atravessava. Então essa foi uma Constituição realmente outorgada, tá? Apesar de ter passado ali pelo Congresso. Então seriam essas três Constituições que no Brasil foram outorgadas. A 1824, a de 67 e a emenda de 69. Depois nós tivemos as constituições promulgadas. O que vem a ser então uma constituição promulgada? É aquela que é democrática, feita pelo voto popular, pelos representantes, representada por aqueles que foram escolhidos pelo povo. Então a promulgada ela é fruto de uma assembleia, do trabalho de uma assembleia constituinte. Assembleia essa eleita, então, diretamente pelo povo para atuar em seu nome. Então, no Brasil, a nossa primeira Constituição, aliás, a de 1891, onde tivemos a Primeira República, depois a de 1934, que foi inserida a democracia social, a de 1946 e a atual de 1988. Então, são constituições promulgadas. Depois nós temos o modelo cesarista, que segundo José Afonso da Silva, ela não é propriamente outorgada e também não é democrática. Ela fica entre uma e outra, apesar de que ela seja criada com a participação popular. Ela é formada por plebiscito popular, ou seja, geralmente ela é elaborada por algum imperador ou algum ditador e o povo participa, mas não de forma democrática. Na verdade, é só com o intuito de ratificar aquilo que já foi estabelecido por determinado governante. Tá? Por isso que ela recebe o nome, os cesaristas, chamados aí de plebiscitos napoleônicos. Temos daí, por último, quanto à origem, a Constituição pactuada. Ela surge, então, através de um pacto, como diz o nome. O poder constituinte originário, ele se concentra nas mãos de apenas um titular. Então foram bem difundidas essas pactuadas, aliás, ela está presente na mão de mais de um titular. Na monarquia estamental, na Idade Média, nós temos como exemplo a Carta Magna, de 1215, onde havia, na verdade, o governante, o monarca, e havia uma supremacia dos barões. Então o poder estava concentrado em duas partes, vamos assim dizer, em dois lados. E aí se pactuaram para que fossem estabelecidas determinadas regras que fosse adequado para aqueles que faziam ali o pacto, tá bom? Então, esse tipo daí, ela exprime um compromisso instável, na verdade. Há instabilidade no governo de um, há instabilidade na força do outro, e aí, diante de duas forças rivais, fazem então esse pacto, onde normalmente a burguesia ela está em crescente, ascendendo aí progressivamente, está em progresso, tá? Então nós temos aí
a Constituição, quando é denominada Constituição, se refere a uma lei fundamental, que foi promulgada, que é democrática, vinda da vontade popular. E Carta Constitucional se refere às constituições, então, que foram outorgadas, impostas pela vontade, muitas vezes, de um só, tá? Um ato unilateral. A segunda classificação se dá quanto à forma. Então, quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. As escritas também recebem o nome de instrumental, também são chamadas de instrumental. As não escritas são chamadas também de costumeiras ou consuetudinárias, tá? Então é isso, costumeiras ou consuetudinárias, nome um pouco diferente. A escrita, que é chamada de instrumental, é uma Constituição formada por um conjunto de regras que são sistematizadas, ou seja, elas estão organizadas dentro de um único documento. A exemplo, então, da nossa Constituição atual, de 1988, estabelece normas fundamentais do Estado dentro de um único documento, tá? Nós veremos uma ressalva em relação a isso, mas a princípio seria isso. E depois nós temos a Constituição não escrita, que é a costumeira ou também chamada de consuetudinária. Ou seja, ao contrário da não escrita, não é que ela não está escrita em lugar nenhum, mas ela não traz as regras sistematizada, codificada em um único documento. Então essa não escrita ela é formada por textos esparsos, ou seja, espalhados em vários documentos. E ela também se baseia nos usos, nos costumes, jurisprudência, convenções. Então, outros elementos também dão força à Carta Constitucional, à própria Constituição, aliás. Tá? Um exemplo disso é a Constituição da Inglaterra. Então, mesmo a Inglaterra, ela possui hoje princípios constitucionais que também estão de forma escrita. Então, vários princípios que regem ali a Constituição, eles estão escritos. Então, volto a dizer, não é porque ela é classificada quanto não escrita, que ela não está escrita em nenhum lugar, tá? Ela não está sistematizada, não está codificada em um único documento. Então, em relação à do Brasil, que eu mencionei aí de 1988, apesar dela ser escrita, apesar dela estar em um único documento, hoje existem algumas possibilidades diversas ocorrendo. Nós tivemos aí, é previsto aliás no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, quando eles são aprovados nas duas casas do Congresso em dois turnos, 3/5 do voto, eles equivalem então à emenda constitucional. Ou seja, surge a partir daí, desse artigo, desse parágrafo, uma ideia de Constituição legal. Ou seja, ela está escrita também, mas ela não está necessariamente ali no texto constitucional, não está inserido dentro da Constituição. Ela pega um texto esparso fora da Constituição, que seria tratados de direitos humanos, e que foram aprovados aí dentro do Congresso de acordo com as formalidades, com os requisitos estabelecidos pela própria Constituição, e assim aprovados têm força de lei como emenda constitucional. Então eles fazem parte, a sua matéria, então fazem parte a partir de então da própria Constituição. Ou veja, um conteúdo então que está fora da própria Constituição, que seria o documento único nosso hoje, tá? Mas veremos isso também mais adiante. A princípio, a nossa Constituição ela é escrita, ela é instrumental. Depois nós classificamos as Constituições quanto à extensão. Elas podem ser sintéticas ou analíticas. As sintéticas, o próprio nome diz, é concisa, é breve, é sumária, é sucinta, básica, todos esses termos são utilizados. São aquelas mais enxutas, né? Ela traz apenas princípios fundamentais do Estado, as estruturas do Estado. Normalmente elas são mais duradouras, porque elas podem ser interpretadas, adequada ao caso concreto, ao anseio da sociedade, de acordo com as decisões da Suprema Corte e assim por diante. A Constituição americana é um exemplo, então, de uma Constituição sintética. E aí ela está em vigor aí há mais de 200 anos, é claro que com emendas, com interpretações diversas no decorrer dos anos e assim por diante. Depois nós temos a analítica. A Constituição Brasileira de 1891 também era um exemplo de Constituição sintética, tá? Bem enxuta. E depois temos as analíticas, que abordam todos os assuntos que são de interesse dos representantes do povo. Aquilo que os representantes entenderem que serem fundamentais,
são estabelecidos então as regras dentro da Constituição. Talvez essas regras poderiam estar em outras leis infraconstitucional, mas se não está, se está inserido dentro da Constituição, é uma Constituição então analítica, como que nós temos hoje a de 1988. A preocupação então nesse tipo de Constituição analítica é dotar então certos institutos de proteção eficaz, ou seja, conferir uma estabilidade, aliás, ao direito que foi legislado sobre determinadas matérias. Então isso garante, então, é uma possibilidade de garantir a paz social, segundo alguns doutrinadores. Quanto ao conteúdo, nós temos que ela pode ser, as constituições analisadas quanto ao conteúdo, de ordem material ou de ordem formal. As que, materialmente falando, são aquelas que contêm normas fundamentais e estruturais do Estado, ou seja, que organizam o Estado, organizam seus órgãos, organizam os direitos, garantias fundamentais e assim por diante. Então, a Constituição de 1824, ela dizia que onde tudo aquilo que não fosse constitucional, ou seja, que não previa isso, os fundamentos, a organização do Estado, direitos fundamentais, tudo que não tratava, se referia a isso especificamente, poderia ser alterado sem maiores formalidades, pelas legislações ordinárias. Então, outras leis poderiam alterar conteúdos materiais na Constituição de 1824, desde que não tratassem dessas matérias, tá? Fundamentos e estruturas do Estado, direitos fundamentais e assim por diante. Já as que são classificadas quanto à forma, formal, ela é aquela que elege, a formal são as constituições que elegem o critério do processo da sua formação. Então ela não analisa o conteúdo em si, mas ela vai analisar a forma como foi elaborado. Então qualquer regra que está dentro da Constituição tem então um caráter, ela é então uma lei constitucional, assim como nós temos na nossa atual legislação, tá? Então, conforme mencionado, conforme mencionei anteriormente, tratados e convenções então de direito internacional, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, desde que aprovado, então tem toda a forma como deve ser realizado. Então, se eles estão tratando sobre direitos humanos, ou seja, direitos humanos seria a matéria, mas se observam as formalidades exigidas na Constituição, então vai ser em 2 turnos, nas 2 casas, 3/5, maioria absoluta, 3/5, enfim, se ela cumpre todos os requisitos que são exigidos, e é aprovada dessa forma, então ela vai passar a ser também conteúdo constitucional, ou seja, porque foi feito observando a forma exigida então na própria Constituição, tá? Então ela observa todas as formalidades para a sua aprovação. Nós temos também hoje o decreto legislativo que foi promulgado aqui em 2009, que foi uma convenção sobre direitos da pessoa com deficiência. Essa convenção foi realizada lá em Nova York em 2007. E aí veio para a Câmara, veio para as casas, para o Congresso, passou por todo o procedimento, foi aprovado como se exige uma emenda constitucional, e aí ela faz hoje também parte da própria Constituição, tá? É uma lei, então, constitucional, uma regra constitucional. Depois nós temos um decreto presidencial também promulgado, que foi em 2018, recente, sobre o Tratado de Marrakech, que facilita então o acesso de pessoas cegas, deficientes visuais e outras dificuldades, trata desse assunto, então também foi incorporado à nossa Constituição por meio de uma emenda constitucional. Por quê? Porque apesar de se tratar de matérias que não especificamente fariam relevância, que não estão, aliás, dentro da Constituição, a forma como se deu, como foi aprovada, ela trouxe, então, para essas regras, esse status, então, de norma constitucional, tá bom? Então, segue a forma muito mais do que a matéria, do que o próprio conteúdo. Depois, a outra classificação se dá quanto ao modo de elaboração, que podem ser dogmáticas, também chamadas de sistemáticas, ou históricas. As dogmáticas, elas são sempre escritas, tá? Então elas compreendem ali dogmas estruturais e fundamentais do Estado. Ou seja, parte de sistemas prévios estabelecidos, de ideologias, dogmas políticos.
Enfim, é um sistema, então, por isso que traz esse termo sistemáticas, porque elas são elaboradas por uma Assembleia Constituinte, tá? Precisa, então, seguir determinados requisitos também na sua elaboração. Então, sempre escrita é a partir de um sistema. As históricas, elas já se dão por meio de um processo lento e contínuo no decorrer dos anos. E aí é um processo de formação que vai se perdurando ao longo do tempo. E aí reúne a história, a tradição de um povo, costumes. Nós temos como exemplo, então, a Constituição inglesa, uma Constituição histórica, tá? Não necessariamente acaba sendo escrita daí. Depois, quanto à alterabilidade, também chamada de mutabilidade, estabilidade ou consistência. Então, quanto à alterabilidade, elas podem ser rígidas, flexíveis ou semirrígidas. As rígidas são aquelas que, para sua alteração, e aí por isso que alguns professores tratam como regra de alterabilidade, quanto à alterabilidade, outros de mutabilidade, porque há uma mudança e assim por diante. Para sua alteração, elas exigem um processo legislativo mais árduo, mais rigoroso, mais solene. Ela exige que, para que as suas regras sejam alteradas, é um processo, então, mais dificultoso. Comparando com o quê? Comparando com as normas infraconstitucionais, normas que não pertencem à Constituição. No Brasil, com exceção da Constituição de 1824, que era considerada semi-rígida, todas as outras são classificadas como rígidas, tá bom? Inclusive a nossa legislação atual, a nossa Constituição atual. Nós temos como exemplo disso o artigo 60, que apresenta então no parágrafo 2º o quórum de votação. Para eu alterar então uma norma constitucional, eu preciso de 3/5 dos membros de cada casa, 2 turnos de votação, para aprovação então das emendas constitucionais. Depois, no artigo 65, a votação das leis ordinárias e complementares, elas se dão por um único turno. O quórum é de maioria simples para as leis ordinárias e de maioria absoluta para as leis complementares. Então, vejam, há essa diferença. Para eu aprovar uma emenda constitucional, o critério é mais rigoroso, o processo é mais dificultoso, tá bom? Aí eu vou depois passar esses artigos aqui para que nós possamos ler aí e fazer as nossas atividades. As que não são rígidas, então, classificadas como flexíveis ou também chamada de plástica, exatamente porque o plástico ele é flexível, elas não possuem, então, um processo legislativo de alteração mais dificultoso. Ou seja, as normas inconstitucionais, aliás, infraconstitucionais ou as normas constitucionais, elas estão no mesmo patamar, não há hierarquia entre elas. Então, uma lei infraconstitucional posterior, se ela expressamente declarar, ela poderá então alterar algum texto da Constituição, tá? Então, elas não há hierarquia entre elas, aí seria uma Constituição flexível. E aí nós temos as constituições semi-rígidas ou semi-flexíveis, que elas são tanto rígidas como, em alguns momentos, flexíveis. Ela pode ser em algum momento uma e em algum momento outro. Algumas matérias exigirão um processo mais dificultoso e outros não. Outros se dá por um processo mais simples de aprovação. Então não exigiria tanta formalidade em relação a algumas matérias. Alguns autores ainda trazem outras classificações. Além da rígida, flexível e semi-rígida, nós teríamos as fixas, teríamos as transitoriamente flexíveis, as imutáveis e as superrígidas. Vamos ver também cada uma delas. As fixas são aquelas que somente podem ser alteradas por um poder de competência igual àquele que a criou. Ou seja, ela é fixa. Somente um poder originário, um novo poder, poderia alterar aquela Constituição. Elas são conhecidas também como silenciosas, porque ela não estabelece expressamente o procedimento para que haja uma reforma. Tem como exemplo a Carta Espanhola de 1876. Tá? Depois nós temos as transitoriamente flexíveis. O que é transitório? Algo passageiro. Então, passageiramente flexível, ou seja, ela é suscetível de reforma com base no mesmo rito das leis comuns. Então ela pode ser alterada igualmente às leis comuns, mas apenas por um determinado período. Passou aquele período, elas passam a ser então rígidas.
A Carta Irlandesa de 1937 ocorreu isso. Durante os 3 primeiros anos, ela poderia ser alterada de forma mais simples. Após isso, ela passaria a ser, então, rígida. Exigiria um processo mais dificultoso, mais solene para a sua alteração. Depois nós temos as imutáveis, a classificação como imutáveis, que são as constituições inalteráveis, não podem ser alteradas. São relíquias históricas, então. Elas se pretendem ficar eternas, permanecerem, chamadas aí de permanentes, graníticas ou intocáveis. Tá? Elas permanecem aí eternamente. Depois, por último, nós temos uma classificação do professor Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, que a Constituição brasileira de 1988, ela seria super rígida por possuir um processo legislativo diferenciado, que nós já mencionamos, o processo de alteração é diferenciado. E além disso, algumas matérias que, segundo ele, seriam imutáveis, ou seja, não podem jamais ser alterados. Seriam as cláusulas pétreas da Constituição, previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º. Porém, apesar de haver essa classificação, não é a posição hoje adotada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Pois as cláusulas pétreas, elas podem ser alteradas, pelo menos existe essa possibilidade, desde que não venham abolir, então está lá previsto, não podem abolir ou diminuir alguns direitos conquistados, principalmente no que se refere aos direitos fundamentais, tá bom? Mas então a doutrina hoje, o STF entende dessa forma, que pode haver, na verdade, uma alteração, desde que não venha abolir, tá? E o professor Alexandre de Moraes entende que essas matérias são imutáveis, essas cláusulas pétreas. É uma classificação. Nós temos depois quanto à sistemática, e aí nós temos, segundo o professor Pinto Ferreira, que elas podem ser, quanto à sistemática, reduzida ou variada, tá? Nós veremos aí no próximo vídeo, então, dando sequência a essa classificação quanto à sistemática.